os resultados já alcançados, o que é que falta para que haja também melhoria? Bem, Encarnação, nós podemos atentamente ouvir as explanações dos caros colegas e relativamente a este quesito, sem querer fugir da pergunta que nos é colocada, ainda dentro desta abordagem, não é, da visita do estadista ou do ilustre camarada presidente João Lourenço junto aos dois grandes países, não é? Um a nível interno, quando digo interno, a nível da região da África, e o outro um bocadinho mais fora. Estamos a falar de um país que faz o continente asiático, né? a grande Índia. E nós começamos aqui a trazer uma narrativa relativamente a essas relações do ponto de vista bilateral. E dizia bem o Sacawela quando enfatizava a questão das relações bilaterais. É importante que nós entendamos aqui que a política faz por via também da diplomacia. Então, uma política sem que se olhe para esse campo diplomático é muito difícil com que nós possamos então alcançar os nossos objetivos. Então, aqui, do ponto de vista da geopolítica, do ponto de vista da geoeconomia, é importante que se faça sentir essa visão do camarada Presidente da República, a quando as visitas ou das relações que tem vindo a manter, independentemente da cronologia aqui apresentada pelo caríssimo colega, que nós tivemos aqui o cuidado de assinalar aproximadamente 85 viagens, mas pronto, são dados, eu não sei se de facto condiz à realidade, é uma questão também de nós voltarmos aqui a fazer uma perícia, mas ainda assim é importante aqui realçar que as visitas do camarada Presidente da República, que tem vindo a desencadear, nós pensamos que são bem-vindas, em primeiro lugar, independentemente de que a ideia de que a repercussão do ponto de vista de caráter interno deverá falar mais alto, mas nós temos que entender que a política faz por via deste contacto, das relações. É importante que exista essas relações bilaterais para que de facto nós possamos então olhar para nós a nível interno, sentir o que é que nós não temos, não é? E começar a olhar para fora o que é que os outros têm, que é para podermos manter relações. E repare, nós estamos a falar da Índia e estamos a falar do Egito. Repare que o Egito é uma das maiores economias a nível de África. Estamos a falar de um país que estima-se em quase 395 bilhões de dólares de PIB. Estamos a falar de um país que tem vindo a fazer um investimento muito forte a nível do setor industrial, especificamente falando aqui na área farmacêutica, que é um grande problema a nível da região africana e a nível do continente africano, que muitos de nós temos vindo a fazer importações, ou seja, quando falo muitos de nós, estamos a referir os países africanos que têm vindo a desencadear importações a nível do Ocidente, nunca tem que ver com a importação de medicamentos. E se nós tivermos aqui o Egito, que tem vindo a desencadear esse papel fundamental, claramente que no âmbito das relações econômicas, no âmbito das relações da diplomacia econômica, nós temos aqui uma vantagem. Então é preciso que nós estejamos atentos. Depois, estamos a falar da Índia, e disse bem o colega Aragão, quando faz menção à ideia do papel da Índia. Quem é a Índia? Então, nós não estamos a falar de um país qualquer. Estamos a falar de um país que, do ponto de vista histórico, é atualmente a quinta maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América, atrás da China, da Alemanha e da Grã-Bretanha, salvo erro. Estamos a falar de um país que tem uma economia estimada a 3,9 bilhões de dólares. Não é um país qualquer. Então, é importante que no âmbito das relações bilaterais nós tenhamos essa manutenção das relações. E quando nós queiramos nos manter relacionáveis, é importante olhar para os países fortes. E se nós queiramos ser um país forte, temos que manter relações com países que nos vão poder proporcionar alguma coisa no campo das relações bilaterais. Então, nós estamos a falar de dois países que nos vão poder criar aqui grandes vantagens. E aqui as relações que se manteve, estamos a falar concretamente Angola e Índia. Foram 3 grandes acordos no campo da saúde, no campo agrícola e no campo não me vem agora de cor, mas penso que esses dois, principalmente no campo da saúde, visto que ainda é conhecido o país da farmácia, o país da medicina. É um país altamente poderoso do ponto de vista tecnológico, um avanço tecnológico muito forte a nível da medicina. Então, nós não podemos ficar por trás. A política, e nós na condição de analista político,
política faz por via da diplomacia política. Os países vivem e se relacionam por via de interesses. Obrigado caríssimo Aragão. A questão da relação cultural. Ainda é um grande país do ponto de vista, é muito forte do ponto de vista cultural. A questão da língua, por exemplo, nós podemos manter essa relação bilateral. O interesse do ponto de vista até educacional é nós começarmos a olhar para os países do ponto de vista estratégico, que nós queiramos manter relações para poder mandar angolanos a irem fazer formações nesse país que é a Índia. Então nós não podemos passar a falsa ideia de que o Presidente da República tem vindo a desencadear viagens e dessas viagens não tem vindo a repercutir grandes... Não é falsa ideia. Não, permita-me, eu não citei não. O governo angolano já fez dezenas e centenas de acordos. Nenhum desses acordos foi cumprido. Então não vamos dizer que é falsa ideia. Permita-me, essa ideia não repercute em nada. Isso aqui é verdade. Deixa eu dizer. Acariciar aqui o presidente. Fecha o microfone. Deixa dizer, caríssimo Mandé. É só até falta de respeito. Deixa eu dizer, caríssimo E Mandé. cortar o Nós, microfone, Dr. é preciso ter cautela, Dê-se doutor sua Mário. abordagem. Preciso ter cautela, Deixa- pode ter uma de- falta de Dr. respeito. Mário, Deixa dizer, caríssimo Mandé. Permita-me. A política é o destino das comunidades. E se nós não olharmos para fora, nós vamos ter dificuldade de fazer política do ponto de vista interno. Claramente nós temos dificuldade interna, o problema da fome, da pobreza, temos que combater, mas é importante nós olharmos também para aquilo que tem a ver com os interesses do ponto de vista geopolítico. Então uma relação que nós vamos manter com um país que hoje é tida como a maior ou a quinta economia do mundo, não é um país que nós podemos levar em consideração. Nós não podemos tirar proveito. E mais, para terminar a encarnação, o Presidente da República foi unânime em dizer, a quando da visita no Egito, e dizia que nós já estamos atrasados. Porque era necessário com que nós pudéssemos criar aqui um ambiente de negócio forte. E esse ambiente de negócio forte só é possível por via da privatização, só é possível por via do setor privado. E nós estamos atrasados, nós atrasamos durante muito tempo. E é normal que nos dias de hoje nós começamos a olhar para uma abertura e permitir com que essas relações bilaterais, do ponto de vista do setor empresarial, manter essas relações dos empresários angolanos em comunhão com os empresários desses dois grandes países, no sentido de começar aqui a criar aberturas. É essa a visão que nós temos que ter, visão de Estado. Doutor... Não,